Olá, eu sou o professor Felipe. Quero dar as boas-vindas aí a vocês que estão nesse processo chamado Academia de Treinadores. Sejam bem-vindos ao trabalho. O objetivo dessa aula primeira é uma aula magna, ou seja, é aquela aula que introduz, que abre o curso do treinador. E os objetivos dela é explicar um pouco sobre o funcionamento, sobre o que é academia, o funcionamento e o desenvolvimento das tarefas no nosso curso. Nesse conteúdo a gente vai trabalhar a academia de uma forma bem geral. E quando a gente for acessando os conteúdos mais específicos, a gente vai ter sempre uma aula também de estruturação da academia. O que é isso? É esse conteúdo de explicar para você como ela vai funcionar de forma mais específica dentro dos módulos. Bom? Então, primeiramente, queria te dar as boas-vindas. Eu acredito que as pessoas que chegaram até aqui, elas já são pessoas diferenciadas, né? Já são treinadores diferenciados, são treinadores que fizeram nossa formação do Level 1, certamente devem ter treinado um pouquinho, devem ter experimentado essa metodologia, devem ter dado aulas, devem ter feito isso com os alunos. E certamente se você chegou até aqui é porque você viu que tem alguma coisa aí que realmente faz muito sentido a gente se aprofundar um pouco mais nesse estudo. Academia de Treinadores, basicamente, em forma geral, é isso. A gente vai estar pegando todo aquele conteúdo que a gente começou de uma forma muito inicial no Level 1 e a gente vai estar aí trabalhando o aprofundamento dessas questões no sentido maior, mais áureo da tarefa da aprendizagem, que é a compreensão mais profunda, mais aprofundada, mais detalhada do processo de desenvolvimento. Então, eu vou tentar aí tá orientando vocês nessa jornada. É uma jornada que, na verdade, o objetivo dela é fazer com que vocês conheçam de uma forma mais aprofundada essa tarefa e todas as etapas desse processo. Eu costumo dizer que, como no Level 1, né, eu reporto muito o Level 1, que foi uma experiência pequena sobre a Academia de Treinadores, você só entende, na verdade, tudo que a gente fala no começo, lá no final, né? Naquele finalzinho, onde a gente senta, né, para falar um pouco, né? Na semana seguinte, onde você coloca aquilo ali em prática, começa a organizar, as coisas começam aí sim a fazer sentido, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque a academia é uma jornada para que você consiga visualizar, tá? Todo o desenvolvimento do processo. Então é importante também que você assim, se dedique bastante para que você possa aproveitar isso, tá? Quando a academia termina, começa a jornada do treinador, que é quando aí eu costumo dizer, né, que os treinadores formados começam a colocar esse entendimento todo na sua prática e aí eles começam aí a colher os frutos disso e aí começa aí a ter muitas dúvidas que até então, dentro do primeiro ciclo, que é o ciclo de estudo, a gente aí não tem. Então, é um segundo momento. E um terceiro momento seria a gente já ter essa compreensão da prática um pouco melhor e a gente está aí inserindo isso dentro de um programa de desenvolvimento, ou seja, treinar alguém, né, para que aquilo ali aquele conteúdo possa ser solidificado, possa ser visto realmente como um resultado eficiente dentro de um atleta, de uma competição, dentro de uma equipe, tá? Então, a função primeira do curso Academia de Treinadores é que você tenha o contato com o processo como um todo. Bom, então eu e outros professores estaremos aí tentando auxiliar vocês da melhor forma possível. Bom, então sejam bem-vindos aí à Academia de Treinadores. Bom, a partir daí vamos entender um pouquinho sobre esse processo estrutural de uma forma inicialmente ampla, tá? Então, esse processo ele vai funcionar como? A gente vai ter toda uma pedagogia, todo um sistema de estudo, um sistema de desenvolvimento de tarefas na academia para, na verdade, ajudar você aí a compreender e a desenvolver. Tá bom? Então, esse primeiro bloco a gente vai estar falando aqui, né, nas câmeras, ou seja, nas aulas gravadas, sobre um conteúdo chamado conteúdo teórico. Tá bom? Vamos lá, então o que significa esse conteúdo teórico? Qual é a abordagem desse conteúdo? Esse conteúdo teórico, ele na verdade ele vai falar
da fundamentação, todo o trabalho de compreensão de fundamentos, ou seja, de literatura, de explicações de forma histórica, de forma científica, de forma empírica também, ou seja, da forma da produção do treinamento, que você, treinador, precisa ter a base do entendimento, né? Para que a gente possa aí, quando for falar da parte prática e for fazer a parte prática, você possa linkar e entender um pouco mais sobre a feitura daquele determinado conhecimento. Então, a parte teórica ela vai se destinar à parte de expor para você, trazer para você essa fundamentação, né, de diversos níveis, da parte histórica, como eu falei, trazer essa história de como é que foi, trazer essa parte empírica, ou seja, a compreensão do treinador, e também trazer de uma forma científica, ou seja, quais são as bases de fundamentos científicos, literatura que fundamenta e embasa toda a compreensão dessa prática, tá bom? Então, essa é a ideia desse conteúdo aqui, né, teórico, tá bom? Ele vai ter essa vertente forte, e aí é imprescindível que você também não assista só às aulas, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar disso, que a gente possa estudar, tá bom? Então, daqui a pouco a gente fala mais disso. Então, teoria, né, é basicamente aí o que a gente vai fazer nas câmeras aqui, né? Fazer aqui no conteúdo online. Bom, a partir daí, eu vou pedir o slide aqui para que a gente possa dar uma olhada no que basicamente vai ser essa academia de uma forma mais aberta aí, né? Então eu botei lá para vocês lá, o slide está aí, são as boas-vindas, né? E assim, duas coisas que a gente vai ter que entender, que estão inerentes a esse conteúdo teórico de uma forma inicial, primeiro, né, a quem se destina essa experiência, ou seja, a experiência do estudo do sistema, o passo a passo, o conhecimento dos processos de treinamento ginástico. Primeiro, ele se destina assim, a conhecer esses fundamentos sistemáticos do treinamento ginástico. A aplicação em toda, galera, em todo o trabalho de educação física, tá? Então, esse conteúdo ele pode ser aplicado na educação física escolar, esse conteúdo pode ser aplicado no desenvolvimento do fitness, no desenvolvimento da saúde e no desenvolvimento do rendimento esportivo, bom? E as contribuições, basicamente, como eu já falei, do desenvolvimento aí para o esporte, né? Porque eu acredito que a maioria trabalhe com cross e esteja aí também querendo um desenvolvimento, um certo nível de desenvolvimento, incremento e evolução na modalidade. Bom, por outro lado, a gente vai estudar também o sistema pedagógico, né, que é muito importante, né? Hoje a gente fala muito de curso, mas pouco se fala de como aprender, né? Ou seja, então a gente vai ter aqui um sistema pedagógico que o objetivo é aprender a aprender, tá bom? Então esse sistema pedagógico vai falar quem ensina, né? Vai estar falando muito do foco de quem aí está ensinando, a importância de a gente ter um conhecimento daquele treinador, ou seja, daquele que ensina todo dia aquilo, né? De como se ensina, da ordem de como se ensina e como se aprende, bom? Então, essas coisas a gente vai começar aí a falar com vocês aí sobre a parte pedagógica do curso teórico, tá bom? Bom, pode passar outra? Isso, beleza? Então, vamos começar aí a nossa explicação para que a gente possa, assim, entender um pouquinho mais sobre o que é importante, né, o primeiro nível de entendimento do curso teórico, tá? Então, vamos lá. Felipe me falou então, galera, que, poxa, a gente vai ter uma parte teórica, que essa parte teórica ela tem esse objetivo. Agora, qual é a primeira camada? Qual o primeiro nível de entendimento que eu preciso ter da academia de treinadores, de forma estrutural? É esse que a gente vai começar agora. Então, o primeiro nível de entendimento é o entendimento da relação do sistema de treinamento. Então, deixa eu tentar falar de uma forma mais simples, assim, mais coloquial, né? Todo mundo, todo dia aí tem seus treinos, coloca seu treino de força, coloca seu treino de skill, coloca seu treino de mobilidade. Ou seja, todo mundo sabe que o treinamento ele é composto por uma série de estímulos, ou seja, uma série de trabalhos que vão compor ali, né, um objetivo, tá? Então, vamos entender assim, que todos os trabalhos que a gente aplica dia a dia no treinamento, eles são elementos de um sistema maior,
né? E esse sistema, ele na verdade, ele não pode, a ideia é, não pode trabalhar só com elementos isolados. A ideia do sistema é que a gente possa unir, fazer sentido a união de uma coisa com a outra. Tá legal? Então, muitas das vezes, isso é uma tarefa já inicial, que muitas das vezes a gente não tem, e é uma tarefa importante. Tornar a coisa sistemática, tá? Então, todo treinador ali tem o seu glossário, todo treinador tem sua caixa de ferramentas bem ampla, né? Com o seu glossário aberto aí para fundamentar aí a sua prática com o seu aluno. Mas será que todo esse trabalho, todas essas ferramentas e todo esse arcabouço, todo esse glossário, esse repertório que a gente tem, eles estão conversando? Eles têm aí uma relação de capacidade de desenvolvimento? Então é isso que eu acho que a gente vai estar vendo aqui. Nesse slide você vai ver aí, né? Eu botei entendendo o sistema de treinamento. Então você pode ver aí preparação física, mobilidade, planejamento, coordenação, biomecânica. Ou seja, essas partes que a gente faz todo dia são os elementos do treino. São as caixas de ferramenta. E, por exemplo, preparação física. Hoje eu posso trabalhar com exercício X, eu posso trabalhar com espaldar, eu posso trabalhar com um dorsal, eu posso trabalhar com um squat da força, eu posso trabalhar com pull-up. Mas e aí? Será que, na verdade, isso conversa com um sistema biomecânico? Isso conversa com os elementos que são dados no âmbito da coordenação? Isso conversa com os elementos que são atingidos pelo estímulo da mobilidade? Então é isso que a gente precisa entender, tá? O primeiro trabalho sistemático, costumo dizer que o primeiro trabalho sistemático é como se a gente fosse aí explorar o grande mapa. É um trabalho agrimensor, é um trabalho que a gente vai pegar uma terra, pegar um território que ainda não é muito conhecido e começar a mapear esse território para conhecer todas essas regiões e as suas relações aí, para que a gente possa se locomover melhor por esse território, tá? Então, vamos entender melhor o território do treinamento ginástico. É isso aí. Vamos passar então? Bom, esse slide aí, ele fala um pouco sobre na verdade, o muito que a gente, como treinador, vê, né? A gente observa, né, de atletas, que é a parte de cima, né? Aí a gente tem o iceberg, né? Todo mundo sabe que o iceberg, assim, ele tem um montante para baixo e uma parte menor para cima. E é muito importante, porque o que é visível é o que está acima. E o que está acima a gente vai ver que é a performance, é o que aparece, é o que o atleta, na verdade, ele mostra pra gente, tá? Numa competição, num treinamento. Então, assim, agora, o que está para baixo é justamente todo esse trabalho árduo, tá? Então, isso que está abaixo é justamente aquele mapa que a gente muitas das vezes não vê. E, gente, vamos entender não ver como assim, nossa, mas eu sei todo o treinamento que o atleta X fez, eu vi tudo, mas assim, será que realmente você compreendeu a relação do sistema de treinamento? Compreendeu o porquê de cada coisa, como é cada coisa, quais relações que se dão em cada coisa? Então, eu acho que é isso que é o mais fundamental. A gente costuma dizer que é a grande cozinha do treinamento, né? A gente só vê a sala de jantar, mas ninguém entende o processo da cozinha do treinamento, tá legal? Então, essa ideia de a gente ir aprofundando, né, no conteúdo de organização sistemática, ok? Bom, passando adiante, a gente vai entender o conceito fundamental dessa tarefa, tá? Bom, Felipe, você me falou o seguinte, então, caramba, você me disse assim, que a gente que está treino todo dia, a gente usa muita coisa, a gente chega lá para o nosso aluno com uma caixa de ferramenta grande, a gente chega lá com uma bíblia gigante de movimentos para que a gente possa explorar, mas eu entendi, se a gente hoje quer alguma coisa, quer crescer, quer chegar a um patamar maior, por que muita gente faz muita coisa e a gente às vezes vê que a gente, cara, treina muito, ou seja, a gente tem um volume grande de treino, a gente explora muito esse glossário de treinamento, né? A gente trabalha de uma forma muito intensa, muito volumosa, mas assim, o que acontece? E por que não acontece? Né? Por que alguns treinadores treinam menos e são mais assertivos?
Então, acho que essa é a grande questão, né? A primeira é saber a ideia de que o treinamento ele funciona como uma ideia e funciona de forma sistemática, tá? E, gente, fiquem tranquilos que essas coisas estão sendo introduzidas aqui, a gente vai estudá-las ao longo da academia. Mas também entender o seguinte, que o grande lance, a grande questão de tudo hoje é entender essa moeda que vai ser a moeda hoje que, se você não conseguir saber como ela funciona, aí realmente você não consegue dar um passo à frente. Você faz muita coisa e você não evolui. A moeda da evolução vai ser uma coisa chamada desenvolvimento. Eu até botei ali, o desenvolvimento é a moeda fundamental do sucesso. Vamos entender então o que é desenvolvimento, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo muito prático isso, né? Todos nós entramos todo dia para dar aula e aí a gente passa uma série de exercícios para os nossos alunos, mas será que assim, aqueles exercícios eles estão, o que eles estão desenvolvendo, né? Então hoje eu vou dar uma aula de handstand hold para o meu aluno. E aí eu boto ele para fazer handstand hold, né? Parece muito lógico? Parece, né? E é muito lógico. Mas será que existe uma lógica de desenvolvimento nesse contexto? Porque muitas das vezes a gente só está trabalhando num campo muito amplo. Entender que a atividade ampla desenvolve o amplo. Não, aí a gente tem que começar a fechar o espectro e entender os fatores, as variáveis. Então, por isso que vai ser importante a gente olhar para por exemplo, um skill como handstand hold e entender o seguinte, qual o trabalho que se faz quando se faz uma atividade em handstand hold. Então, a gente vai ter que começar a entender qual é essa atividade, para que se destina essa atividade e onde no mapa de treinamento ela está localizada. A partir do mapa de treinamento, que é uma função sistemática, a gente vai entender, ou seja, o processo de ida, de caminho, de caminhar de uma fase para outra de treinamento. Qual uma aula que eu tenho que fazer hoje com o meu aluno, onde ele precisa apresentar um limiar para que ele possa sair daquele estímulo, ou seja, daqueles movimentos e daquele estímulo específico, né, para que a gente possa alçar outros movimentos e outros limiares para que ele possa ir paulatinamente, progressivamente alcançar o seu objetivo, que seria a estabilidade e inversão, né? No caso do handstand hold, tá bom? Então, pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai aprofundando essa ideia. Então, o que você fica é a ideia do território, conhecer o mapa e depois conhecer, ou seja, como faz desenvolvimento, como é que você consegue, né, dar aulas para que isso comece a crescer, tá legal? Então, resumindo de uma forma muito simples, é isso, legal? Vamos lá? Bom, daí a gente começa a entrar assim, bom, o Felipe me disse o seguinte, vamos lá, primeiro eu tenho que conhecer o mapa, essa é a tarefa da academia, te mostrar esse mapa, a gente começar a desenhar aí. Segunda coisa, a moeda essencial do crescimento, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento é saber a condução do processo, tá bom? Então, ó, se eu for te perguntar numa prova, você já pode botar essas duas coisas, né? Da condução do processo e do mapa do território do treinamento. São duas coisas que você, como treinador, nessa primeira aula magna, você já tem que anotar aí no seu caderno. Aí, uma coisa importante, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu não falei. É importante aqui que eu pediria a vocês para que nas aulas teóricas vocês tivessem um caderno, tá? E que vocês pudessem ir anotando essas coisas que eu estou falando, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso aí vai ser um programa de estudo que vai entrar futuramente, mas é muito importante essas anotações de vocês, porque esse vai ser o material matriz de estudo do treinador, tá legal? Então, já podemos hoje fazer isso, tá? Então, relembrando a vocês, sistemática, ou seja, conhecer o território do treinamento e a parte de desenvolvimento, ou seja, conhecer a condução do processo de desenvolvimento, tá bom? Beleza? Bom, Felipe, beleza, então eu entendi que por um lado eu preciso ter um mapa para me orientar, de outro eu preciso conhecer, ou seja, a forma de caminhar com a coisa. Exatamente. Cara, essas duas coisas já vão te ajudar, assim, de uma forma muito grande, tá?
Isso inicialmente está muito no campo aqui de uma ideia, de uma conversa. Mas isso a gente vai conseguir mostrar para você na prática como é que funciona, tá? Mas se você não tiver essa compreensão, fica difícil você, na prática, entender o que você fez, tá bom? Então, a primeira coisa ali, o que eu botei, ó, o que é necessário conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Você hoje, como seu aluno, você tem suas metas. Você tem um objetivo de ensinar um movimento, um Barra Muscle Up. Então, vamos lá. A ideia do que precisa conhecer é o seguinte. Em um tempo hoje de internet, onde a gente tem assim um acesso muito grande a conteúdos, uma quantidade, uma quantificação enorme de tarefas e de procedimentos e de trabalhos, parece um pouco confuso, porque uma coisa que muitas das vezes pode nos ajudar acaba nos atrapalhando. Então a primeira coisa para a gente entender como é que a gente vai fazer é, infelizmente, não trazer tudo para dentro do treinamento. É ao contrário. Trazer algumas coisas que sim vão fazer a coisa acontecer de forma sistemática e dar um resultado. Pô, Felipe, mas como é que é isso? Vamos lá, vamos entender assim de uma forma rápida aqui. Então, se a gente fosse hoje fazer uma lista aqui de movimentos que a gente pode fazer em Barra Muscle Up, a gente teria uma lista aí de quantos educativos? Muitos educativos, tá bom? Só que o que acontece? O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar essa lista de movimentos, vamos botar aí, a gente acharia fácil em 100 movimentos. Estaria fácil em 100 movimentos, né, para todas as fases do movimento, quebrando todas as fases do movimento. Sem movimentos, sem trabalhos, então assim. Agora, imagina você treinador, que você com uma quantidade tão grande de trabalhos, como é que você faz para você inserir aquilo? Então essa é a primeira grande questão que a gente pode errar pela quantificação. Então a primeira questão é lidar com a quantidade. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa quantidade que muitas das vezes está transbordando, tá bom? Que antigamente não, antigamente a tarefa era ao contrário, né? A gente não tinha muito acesso ao conhecimento. Hoje o acesso e a produção de novidades é muito grande. Então, se a gente for hoje começar a inserir isso na nossa aula, acaba que a gente não consegue dar conta disso. Fica muita novidade, porém, é algo que muitas das vezes a gente não chega no objetivo. Essa é a principal questão que a gente vai priorizar. É pegar toda essa quantidade, vamos dizer, esses 100 elementos e daquilo que existe hoje, que tenho a possibilidade de fazer, o que eu vou selecionar para fazer, tá? Então, essa é a primeira grande tarefa, é cortar coisas, escolher melhor as coisas de que a gente vai fazer. Tá legal? Então, volta lá com isso. Eu botei ali, ó, o que é necessário conhecer. Então, quando eu perguntar para você assim, ó, mas o que é necessário conhecer? Isso daqui vai ser uma seleção. E por que o treinador é tão importante? Porque o treinador, como ele já tem anos de treino, ele já viu muita coisa, ele tem um espectro muito grande da produção e, na verdade, assim, embora ele possa lidar com uma coisa ou outra diferenciada dentro do seu processo, mas você vai notar que ele tem alguns exercícios, algumas tarefas, alguns procedimentos e metodologias que são... Que já fazem muito sentido e que funcionam muito bem, tá? Então, essa é a primeira coisa. É você escolher o que é necessário conhecer, tá bom? E depois o quê? O que é necessário, como devo proceder, tá? Então, esse como devo proceder aí vai ser uma coisa importante também, porque aí vai para o campo da metodologia, mas aí segura aí que a gente vai falar. Então, vamos lá. Dessa tarefa, a primeira tarefa é importante é o quê? A gente saber que a academia vai fazer o que com você? Vai te dar uma seleção, tá? Todos os treinadores são pontos de filtro, são filtros de seleção para saber a quantidade e a qualidade e o desenvolvimento correto do processo. Bom, então esse treinador vai ser como se fosse esse filtro, ok? Vamos passar? Bom, depois a gente entender o seguinte, o conceito de transferência, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalho isso, a ginástica, né, ela vai ser assim, um conteúdo tão amplo, o fundamento da ginástica vai ser tão grande que você vai ver isso na educação física escolar, você vai ver isso em outros campos, como, por exemplo, o balé, como o atletismo, como o LPO,
né, ela vai ser uma coisa que depois que você entender a função do sistema, entender a função corporal do desenvolvimento, você vai ver que como essa coisa transfere para tudo. Por quê? Não é porque a ginástica ela é algo que é muito mais especial do que alguma coisa, mas é porque ela contém nela essa compreensão do desenvolvimento de processo. Legal? Vamos passar lá? Bom, vamos lá então. Então, como eu tinha dito para vocês, quem é o grande filtro desse processo? O cara que hoje ele tem que colocar uma luzinha em cima dele e a gente começar a olhar ele com os olhos assim com muita atenção, com muito carinho, né? E com uma possibilidade de ali ser um grande manancial de conhecimento. É o treinador. Então, entender o seguinte, eu até botei ali, o treinador é aquele o quê? É aquele que, na verdade, já fez o caminho. Né? Então, você hoje, como treinador iniciante na academia de treinador, você está, na verdade, em formação do caminho. Você vai ter os treinadores que vão passar por vocês e que vão te mostrar. Né? Eles vão te dar uma noção de várias formas de como é que funciona esse processo. É como se fosse assim, a gente estivesse filmando a trajetória do processo de desenvolvimento. Então esse cara é um cara que ele vai ser, na verdade, importantíssimo, porque ele já fez esse caminho às vezes, muitas vezes na vida, e ele é aquele cara que pode te explicar, que pode te falar sobre essa trilha, sobre como é que você chega lá, tá bom? Então vamos entender aí a função do treinador como aquele cara que conhece o caminho. Bom, o que se ensinar, tá? Vamos entender aí. Então, assim, pô, Felipe, então beleza, você falou aí da questão do mapa, você falou da questão do desenvolvimento, você falou aí a questão dos objetivos, né? De a gente conhecer, da gente no mundo, eu costumo falar assim, né? Que a gente vive num mundo de muita coisa, muita novidade e pouca coisa nova. Eu acho que isso vocês devem guardar também, né? Muita novidade, né? Tem muita coisa surgindo, mas e aí? O que realmente é novo? O que na profundidade, se conheceu melhor? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente pode pensar muito, né? Novidades são multiplicidades da mesma coisa, né? E coisas novas são compreensões que podem revolucionar, sim, o processo de entendimento e desenvolvimento da prática, tá? Então são duas coisas diferentes. Então o que a gente está buscando aqui é lidar com novidades também, claro, porque todo mundo gosta, né, de coisas também diferentes. Mas o que é importante é emergir no campo, ou seja, das coisas que são perenes. O que é perene? É a coisa que permanece independente do tempo, tá? Então a gente vai se ligar com conhecimentos que são conhecimentos, né, que são antigos, são coisas mais da old school, né? Ou seja, coisas mais das escolas antigas e que permanecem no tempo, embora hoje a gente tenha roupas novas, a gente vai ver que na verdade são vestidas por corpos antigos ainda. Legal? Então o que se ensina, né, é importante. Como eu falei com vocês, aquela prática, né, da gente pegar os 100 conteúdos e reduzir aqueles conteúdos ao que realmente interessa, né? Porque não dá pra gente ensinar muita coisa, né, e com qualidade. Isso eu já falei com vocês também naquele conceito de educação de paideia que a gente estudou, né, a questão do pouco, né, o segundo conceito que eu falei com vocês no level 1 do pouco, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer isso aí. E aí a gente vai ver lá o que se ensinar, né? O primeiro nosso grande erro é a gente achar que o campo das coisas que já estão para trás no âmbito cronológico, tá? Ou seja, né, a cronologia ela é uma seta que caminha para frente, né? Então a gente acha que o caminhar para frente é um caminho evolutivo. E muitas das vezes, galera, esse caminho evolutivo, esse caminho do desenvolvimento, ele tem que ser construído de forma coerente, de forma prudente. Então, por exemplo, se eu hoje sou um cara que entendo que se eu tenho algo novo, eu posso desprezar alguma coisa que já foi, a gente vai fazer o quê? Colocar todas as coisas que foram porque existe uma possibilidade em algum âmbito melhor e desprezá-las. O que acontece com isso? Você acaba desprezando muitas coisas que são boas em muitas coisas. E aí a gente joga fora na lata do lixo um conhecimento que vem sendo feito há muito tempo e resistindo ao tempo, que é a tradição.
Então, a primeira coisa que a gente não vai fazer nesse curso é fazer o quê? É deixar calada, deixar de ouvir, ou seja, o que já foi, né? A gente diz que são basicamente os mortos, né? Nessa sociedade moderna. Então a gente vai dar luz, vai dar voz também ao que já foi. As coisas que foram perenes, as coisas que foram esquecidas, mas que ainda resistem, ou seja, à ação, né, das críticas e de todo o trabalho do tempo. Essas coisas, elas precisam estar na nossa prática, elas precisam estar ali como sementes que realmente podem germinar. E também o seguinte, galera, elas precisam estar ali como sementes que possam germinar, porém, elas não podem estar com roupas antigas. A gente sabe que a sociedade ela evolui, né? Os nossos alunos hoje eles têm uma maneira de treinar, né? Eles têm uma vida social diferente, uma vida profissional diferente, um tempo diferente, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje também é uma modalidade diferente. Porém, a gente não pode esquecer da tradição. Então, qual é a ideia desse curso? É trazer as coisas que foram boas historicamente, né, para a prática, mas dar para elas o quê? Dar para elas a conversa da atualidade, ou seja, as exigências do mundo atual, sem ao todo desconfigurá-las da sua essência mais primordial. Eu acho que é isso que seria, né, a grande natureza do conhecimento da academia é essa, né? É a gente trazer a tradição para o tempo atual, né? E fazer essa conversa, esse diálogo, onde a tradição não se desconfigure enquanto essência, mas apareça enquanto moderna. Bom? Vamos lá então? Bom, então esse trabalho que eu fiz com vocês é um trabalhinho basicamente sobre o conteúdo, né? As coisas básicas da Academia de Treinadores. Então deixa eu só relembrar, porque agora vai se vir um outro momento. O mapa, o desenvolvimento e toda a questão de seleção dos conteúdos e qual é a natureza que esses conteúdos precisam ter, tá bom? Então, isso a gente vai falar aqui na academia. Mas agora eu quero falar com vocês o seguinte, de um segundo momento, que é sobre a metodologia de ensino, tá bom? Então, esse primeiro bloco teórico, é chamado bloco teórico, ele vai ter duas fases, tá? A gente está na primeira fase. Essa aula é uma aula magna, a primeira aula do bloco 1 da fase 1. E a gente vai ter outras aulas, são aulas de introdução. Essa aula de introdução vão ser aulas que vão situar você no âmbito do esporte, da ginástica e do treinamento cruzado, das exigências para a ginástica. Tá legal? Então, esse é o bloco de introdução. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar essa metodologia do treinamento? Então, pode passar? Bom, eu criei aí vocês sabem que aí eu sou um cara que produzo, né? Produzo bastante. E eu criei aí dentro de toda uma regra que já existe, né? Nos sistemas, os melhores sistemas hoje pedagógicos. Eu criei aí como se fossem 10 passos, né, para que a gente possa percorrer na academia, para que vocês possam, assim, passar por experiências e realmente ter a capacidade de absorção, aprendizado e desenvolvimento, tá? Então, não é um curso só de aulas. Bom, vamos pegar então a primeira. A primeira a gente está falando, então, assim, vamos entender. Sistema pedagógico, galera, é como é que vai funcionar o desenvolvimento das atividades. Então, anota isso aí, tá? Porque, assim, eu vou tentar fazer links para você, quando eu falar de alguma coisa, você chega lá e, pô, o que o Felipe falou sobre metodologia da academia de treinadores, sobre como é que a gente vai funcionar nas tarefas, como funciona as tarefas, tá? Como as tarefas funcionam. Então, o primeiro nível disso é o treinador, né? Como eu falei com vocês na parte anterior, o treinador ele vai ter uma luz, né? Todo o foco da nossa academia é no treinador. Por quê, gente? Né? Então, hoje a gente tem assim, a maioria dos nossos treinadores são treinadores que já têm mais de 20 anos de treino, são pessoas que fazem aquilo todo dia, né? São pessoas que têm um know-how sobre desenvolvimento, já chegaram a algum lugar importante, né? Estão em algum lugar importante até hoje. Então, isso é muito importante porque esse cara, como eu acabei de falar, é um cara que ele já percorreu uma ou várias vezes aquele processo. E ele sim é um cara que pode chegar e te falar, cara, olha, o processo funciona dessa maneira. Isso é uma possibilidade do processo e comigo funciona dessa maneira. Então, a primeira coisa é o primeiro nível é a exploração da ideia do treinador. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, o que é a ideia do treinador? Vamos entender o treinador como se fosse um filtro.
de tudo que a gente vê. Por exemplo, você entra numa faculdade, aí você vê todo o trabalho, né, de periodização, todo o trabalho das matérias. Essas matérias são fundamentos, aí você vai para a prática, você faz aula. Ou seja, mas o treinador é aquele cara que ele já passou por aquilo tudo, por todos aqueles campos de conhecimento, e ele conseguiu dali filtrar e fazer um conhecimento de como chegar lá. Então, esse conhecimento de como chegar lá, esse filtro, é o que a gente vai tentar extrair do treinador. Então, eu chamo isso de o treinador como se fosse um intérprete do sistema. Né? Ele consegue pegar tudo isso que você vê hoje na teoria, na prática, em curso, e ele consegue sintetizar isso, ou seja, dentro da prática, para um limiar altíssimo de desenvolvimento. Então, é um tipo de conhecimento. Eu queria que vocês entendessem isso. Isso é um tipo de conhecimento, tá? E é em cima desse conhecimento que a gente vai se basear, né? Até porque, eu vou lá, você hoje é um professor. O que você quer hoje? Você quer algum conhecimento, né, que tenha toda essa fundamentação da área científica, todo um trabalho histórico, todo um trabalho de treino, todo um trabalho prático, mas você quer que isso se reverta em quê, gente? Na tua aula. Você quer que isso possa te ajudar com o seu aluno na tua aula. Então, esse conhecimento é justamente isso, tá? Então, hoje a gente não vai valorizar, a gente vai ter outros conhecimentos, mas o conhecimento que a gente vai valorizar aqui vai ser esse conhecimento do treinador, o conhecimento onde o cara ele vai ser um intérprete desse sistema, desse caminho para você, tá legal? Então, a gente colocou ali até uma luzinha, né? Porque é justamente isso, né? Ele vai funcionar como uma grande lanterna, como uma iluminação, como um iluminador desse trabalho. Porém, no trabalho teórico também, nessa ideia dele te mostrar e dele falar um pouco sobre isso, dele te mostrar como é que é isso, dele falar para você de como é que o sistema ginástico ele é gigante, né? E como é que eu faço ginástica? Né? Então, acho que é isso que é a ideia, você pode anotar isso também, né? Você, por exemplo, você vai ver o treinador falando sobre LPO, né? E LPO e ginástica e qualquer outra modalidade tem muita coisa. Mas como é que a gente faz ginástica? Como é que a gente faz LPO? Cada treinador vai ter uma compreensão desse processo, tá? Então, é sobre essa compreensão que ele, na verdade, vai tentar passar para você. A segunda coisa é o seguinte, dentro dessa compreensão aí, o que é importante a gente conhecer de fundamento? O que é fundamento? Hoje eu te expliquei um conceito de linha corporal. Vamos falar de uma forma bem prática. Hoje eu vou falar com você de um conceito de linha, né, corporal. Então, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer por que isso é muito importante dentro do treinamento, como é que o corpo deve se treinar naquela linha, ou seja, como é que as posturas devem estar para se treinar os movimentos, o que isso me traz dentro do sistema de treinamento. Porém, de outro lado, eu vou pegar e vou botar você, aluno, em contato com conhecimentos que vão te abrir a mente para que você possa olhar aquilo ali de uma forma científica, olhar as questões mecânicas de uma linha, por que se trabalha daquele formato, quais são as questões funcionais de uma linha. Por exemplo, aí a gente já vai para a questão do treinamento dos trilhos anatômicos, da capacidade funcional de gerar força, de gerar resistência, de gerar potência. Então, isso assim, de um lado a gente tem uma ideia muito consolidada, tá? Uma ideia daquilo ali, e de outro a gente vai estar te dando nos fundamentos toda uma literatura para que você possa aí compreender as nuances da formação dessa ideia, tá? Porque senão também fica uma coisa muito rasa. Veja, se a gente coloca só o treinador, a gente começa a entrar muito numa área empírica. Então, e quando a gente começa a colocar os fundamentos, a gente começa a trazer todo o trabalho histórico e científico para dentro da academia. Então, isso é muito importante. Essa confluência das três coisas vão ser aí o que vai sustentar todo o alicerce do conhecimento, esse conhecimento para a prática, tá bom? Então, essa daí seria a fundamentação teórica, tá? Então, botei ali botei até um arqueólogozinho, né? Que é essa ideia da gente, nos fundamentos, a gente cada vez tentar entender mais, buscar fundamentos para o maior entendimento do que a gente faz, para que quando a gente tenha maior entendimento, a gente possa trabalhar melhor com aquilo que a gente faz. Bom, no primeiro e o segundo. No terceiro momento, a gente vai ter, pode passar, a gente vai ter aí uma outra questão. A gente já sai da teoria,
né? A gente vai para um teórico prático. Pô, Felipe, mas o que é esse teórico prático? Né? É um outro tipo de trabalho, tá? Enquanto o primeiro a gente tem um treinador que fala para você sobre o que faz, no segundo a gente tem o quê? A fundamentação que sustenta o conhecimento feito pelo treinador. No terceiro a gente tem o seguinte, a gente tem uma coisa chamada sistemática, que eu já falei para vocês, que é o quê? É um mapa do território. É conhecer o seguinte, o treinador, ele vai, na verdade, em cada conteúdo, vamos falar hoje, galera, sobre handstand hold. Então eu vou dar para vocês um mapa do conhecimento sobre handstand hold, né? Como é que funciona todo esse processo. E eu vou pontuar ali numa linha, a gente fez isso lá no Level 1, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, numa linha, como é que a gente chega de um ponto 1 para um ponto 2, para um ponto 3, para um ponto 4, tá? Então, conhecer esse mapa do treinamento, né? O treinador também, como ele já tem essa expertise, ele vai abrir para você esse mapa do treinamento. É algo que não existe hoje muito, né? Em literaturas, muitas das vezes, acadêmicas, porque é alguma coisa muito da prática do sistema do esporte específico, tá bom? E a parte metodológica, que é justamente isso, né? É você conhecer as rotas. Tá? Então, independente da gente saber ali aquele mapa que existe, cada treinador vai ter o quê? Vai estabelecer um caminho diferente para aquilo ali. Tá legal? Vamos lá? Isso. Então aí, vamos lá. Quinto movimento desse trabalho. Prática. Então, galera, se o primeiro falou de teoria, treinador estudo. Se o segundo falou de sistematização e metodologia, ou seja, é o conhecimento teórico demonstrado na prática. Ou seja, eu vou pegar toda a minha teoria que eu utilizei, fazer ela e fazer a demonstração dessa teoria escrita, ou seja, organizada, mapeada, ou seja, na prática, para que você possa ver acontecendo. Tá? A terceira é o quê? É a prática. Nesse bloco, a gente vai ter uma ideia de que você precisa entrar mais ativamente no conteúdo, ou seja, você vai ser uma peça fundamental para que esse conhecimento possa fazer sentido. Você vai estar experimentando esse conhecimento com o teu corpo, com tuas sensações, com tuas ações, né? E aí gerando em você, né, um conhecimento ou dúvidas para que você possa ir além. Nesse conteúdo de prática, a gente vai ter ali alguns movimentos, né? Então, o quinto movimento é o treinamento corporal, tá? Então, o primeiro nível da prática é o treinamento corporal. O que é isso, Felipe? Pô, Felipe vai lá, Felipe falou que agora me passou depois aí, passou o trabalho prático. Trabalho prático, ou seja, é o meu treino. O primeiro nível é o meu treino, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que treinar. Gente, a ideia é que vocês fiquem muito bons, a ideia é que você, cara, vire um atleta de alto nível. Não, não é isso. A ideia do treinamento prático é que você possa vivenciar um pouco com o corpo, com a sua individualidade, um pouco daquilo que você está estudando, tá? De forma teórica e que você está vendo ser aplicado. Legal? Então, é só isso que a gente pretende com você, né? Que você passe por esse processo também, como o aluno passaria. Então, treinamento corporal é o desenvolvimento em si mesmo, tá? Então, é o treino que você vai começar a fazer. Muitos de vocês fizeram já no Level 1, treino que a gente vai fazer para começar a entender essas mudanças, tá? E nada melhor, gente, como eu falei lá na Paideia, né? A ideia do exemplo, né? Você mesmo começar a puxar para você mesmo isso. Então eu digo assim, na academia, quando o aluno ele não começa a fazer muito isso, ele na verdade ele vira muito um teórico, né? Muito um conhecedor do sistema. E isso é legal, mas assim, falta um pouco disso, porque o treinamento corporal ele também te coloca em um lugar de você ter uma dimensão do que é o conhecimento que você está aprendendo, tá? Então, quando você começa a olhar uma coisa que você, a princípio, é muito inicial, básica, e que você acha que você não tem que fazer, e quando você se coloca nessa relação de fazer e você vê que você não dá conta, que você não conhece nada daquilo, então é uma coisa extraordinária. Você pode falar assim, é uma coisa destruidora da minha psique, da minha cabeça, né? Eu fico mal. Mas é uma coisa boa, porque você começa a vivenciar coisas que até então você não tinha visto, né? Começa a experimentar e ver possibilidades outras, justificar outras,
Ou seja, muitas coisas que a gente podia listar aí começam a acontecer com a prática ao vivo, ou seja, corporal desses conteúdos, tá legal? Então, eu acho uma coisa importante. No sexto movimento ali, teria práticas diferenciadas. Então, isso é uma coisa também que a gente, na prática, a gente vai fazer com o aluno, que é um outro nível de desenvolvimento da prática, que é você fazer o quê? Você fazer intercâmbios, né? É você começar, isso não é difícil, né? É você fazer aulas também em outros lugares. Além de você fazer a aula da nossa metodologia, você também fazer aula em outros lugares. Por que isso é importante? Para você, justamente o que eu botei ali, para a gente começar a ter uma certa comparação entre o que se faz, por que se faz e aonde está se chegando com aquilo. Tá legal? Eu botei até ali, né, o que permanece nos diferentes, ou seja, você vai ver que as aulas e os lugares têm características diferentes, mas assim, vamos tentar encontrar, né, é uma prática que a gente vai fazer, tá? Vamos tentar encontrar nessas experiências alguma coisa que seja única, né? E também nessa coisa única, né? O que, ou seja, no que se diferencia, ou seja, o que se diferencia nos semelhantes e o que permanece nos diferentes. O que fica de diferente e o que fica de novo, tá? Então, isso é uma coisa também que eu acho que é fundamental para que a gente possa estabelecer uma coisa chamada régua de treinamento. Né? A gente possa começar a compreender o conhecimento através do que? Da multiplicidade e do sentido comparativo do conhecimento. Tá? Então, não é importante não você só treinar a nossa metodologia, é você também participar de outros trabalhos para que você possa aí dimensionar até o que você está fazendo com a gente, tá bom? Bom, no sétimo trabalho, né, que é a prática 2, esse nível de prática ele tem 2 níveis de prática. Na prática 2, é o sétimo movimento, seria o estágio supervisionado. Né? Então, eu botei ali o estágio supervisionado é o quê? É onde você que já praticou um pouco daquele conteúdo, já dimensionou a régua daquele conteúdo, você já teve um entendimento teórico, né? Já ouviu o treinador, você já teve uma explicação escrita, né? Mapeada daquilo, você possa o quê? A começar a ir para as aulas junto, ou seja, acompanhado de algum treinador que já seja formado, que já tenha experiência, para que você possa acompanhar, ou seja, tudo aquilo que já foi feito por alguém que consegue já fazer aquilo ali. Então, o estágio supervisionado é justamente isso, é você ver o conhecimento acontecendo. Ou seja, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que ele te falou, tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você dimensionou, né, hoje está ali na prática sendo feito. Então isso também é uma coisa muito legal, porque nessa hora você começa assim, a tirar muitas caraminholas da cabeça no estágio. Né? E eu acho que o estágio supervisionado, esse sétimo movimento, eu acho que ele é importantíssimo, porque o estágio supervisionado é alguma coisa que dá aí para o aluno uma propriedade. Eu costumo falar que hoje o que falta muito no aluno é fazer estágio, tá? Todo esse conhecimento aqui a gente vai ter essa capacidade de aprender? Vai, por exemplo, a gente aprende com treino? Aprende. Mas presta atenção, se a gente é professor hoje, a gente tem que ter um outro conhecimento. Não é só aprendizagem do conteúdo, é aprendizagem de como a gente vai desenvolver no outro conteúdo. Então, todos esses conhecimentos que a gente viu até agora, eles colaboram muito sim também para o nosso treino prático. Ou seja, para gente. Mas o estágio supervisionado, ele vai começar a entrar numa outra esfera do conhecimento, que na verdade seria a esfera didática, a esfera de você pegar um conteúdo e você passar para uma outra pessoa, tá bom? No oitavo movimento, a gente, volta lá um pouquinho, no oitavo movimento, a gente vai dar ali, ó, vai ser o trabalho de dar aulas, tá? Qual é a diferença entre o sétimo e o oitavo? A diferença entre o sétimo e o oitavo é que o sétimo você tem um professor formado junto com você. Então você tem alguém, você acompanha o trabalho de alguém. No oitavo não, no oitavo você vai ter que já começar a fazer o quê? O seu próprio trabalho. Você não tem ninguém te acompanhando, né? No sentido presencial ali, você
você vai notar que quando você tenta até copiar aquela aula do professor, mas que quando aquele professor ele não está mais ali, você vai notar o quanto isso tem algumas diferenças. Então, dar aulas vai ser fundamental para que você possa aí solidificar todo o processo até então feito, tá? Basicamente isso, tá? Então a gente vai cobrar de você aí também que você monte a sua turminha, né? Mais lógico do que isso, né? Você é um treinador aí agora de ginástica no cross, então você tem que fazer o quê? Você tem que montar uma turminha para que você possa desenvolver os conhecimentos aprendidos no campo da instrução, no campo do desenvolvimento da aprendizagem do outro, tá? E nesse nível, o dar aulas vai estar meio que consolidando esse sentido da prática 2. Tá legal? Vamos lá? Bom, no nono trabalho, a gente vai ter o trabalho da programação, tá? Então, isso aí vai ser um bloco também, um bloco bem grande, a gente vai estar sempre falando, né, de programação. A programação, na verdade, ela vai ser uma tarefa que ela vai estar desde o início, tá? Até o final. Você vai programar aí quando você vai ter aí o seu treino, quando você tem um treino de um aluno do seu boxe lá na tua aula de cross, numa aula de personal, numa aula, num treinamento desportivo para um atleta que só quer um desenvolvimento pequeno, um atleta até que vai para um evento grande, né? Então, assim, a programação ela vai ser uma tarefa, uma outra tarefa do treinador, tá? Programação você aí vai ter que começar a entender muito de sistematização, tá? Mas você vai ter que entender muito também, né, de todas as áreas metodológicas, as áreas da fisiologia do exercício, né, toda essa área. Eu costumo falar que a programação você vai ter que entender de sistematização, as áreas biológicas do treinamento e o trabalho basicamente de periodização, que é o trabalho de estruturação, montagem de sistemas de treino, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente também vai estar falando com vocês ao longo da academia. São 3 grandes blocos de entendimento para que você possa fazer o que agora? Pegar tudo que você sabe, organizar no papel no sentido de criar, ou seja, todo um caminho, ou seja, todo um controle do processo para que esse processo aí possa ser. Então, costumo falar que assim, é a arquitetura do controle do processo, né? Anota aí, né? Então seria esse planejamento seria uma arquitetura, uma forma de arquitetar o controle desse processo do treinamento, tá? Eu botei ali organizando suas ações. Isso vai ser assim, hoje isso é uma expertise de alguns treinadores hoje, é engraçado que os treinadores, a coisa tá tão assim diversa hoje, né, que alguns treinadores hoje só se concentram em fazer isso, né, o trabalho de programação. Então o trabalho de programação hoje é um trabalho que dá muito, é muito difícil, é um trabalho assim realmente bem árduo, precisa de muito estudo, né, para você justamente arquitetar uma coisa, você controlar aquilo e você entender o desenvolvimento do processo, tá? Então é agora você, profissional, desenhando o controle do processo, tá legal? Bom, e na última fase, né, que é o movimento 10 da Academia de Treinadores, a gente teria o quê? A gente teria a explicação, tá? Então, ou seja, é você demonstrando os seus resultados, né? Repara que isso é um ciclo, né, gente? Então, você aí, vamos lá, você aí teve contato com as pessoas, né? Para você entender assim, você entender o que realmente é ginástica, o que realmente, vamos supor, né, que a gente tenha uma escola, se você esteja numa escola de esporte, né, um treinador de atletismo, né, embora existam muitas coisas sobre atletismo, vai te falar assim, o que é atletismo. Um treinador de levantamento vai te falar, embora existam muitas coisas sobre levantamento, o que é levantamento. Mesma coisa a ginástica, né, a gente vai te explicar o que é os fundamentos ginásticos, o que não pode deixar de ter, o que tem que acontecer para a coisa germinar. Então, depois que você tem essa ideia, você estuda essa ideia, ou seja, com tudo que existe, que te dê fundamento de explicação. Na verdade é isso, explicação. Fundamento é a explicação daquilo ali, né? Depois você vai ver esse mesmo treinador, né, ele se debruçando sobre um papel e escrevendo, fazendo um mapa para você daquele processo, escrevendo uma rota para você, tá? Posteriormente você vai ter ali, né, depois dessa rota aí, você vai ter assim, você pegando essa rota e indo a campo, você treinando, você experimentando aquilo,
né? Você experimentando em outros lugares também para entender outras rotas de treino. Você, na verdade, depois começando a ver aquilo acontecendo no âmbito não de um curso, mas no âmbito de uma aula com o treinador. Ou seja, como é que aquele conhecimento é feito. Depois você, na verdade, dando os seus primeiros passos, né, para fazer isso por si só. Tá bom? E depois você conseguindo entender mais sobre o âmbito da escrita, dessa arquitetura que funciona todo dia. E depois de você compreender um pouco dessa escrita e dessa prática, você começar com a sua prática, mostrar pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo numa coisa chamada apresentação dos resultados, né? Ou seja, onde você vai expor, né, o que você fez, a ordem que você fez, como você fez aquilo ali, tá bom? É claro que isso não foge muito ao que já se faz, né? Mas você conseguindo fazer isso e mostrando pra gente como você fez isso e mostrando o que aconteceu. Então, eu acho que esse ciclo de 10 tarefas é a tarefa básica inicial sobre esse processo inicial do primeiro ciclo de formação do treinador, tá? Que é o ciclo inicial, onde você consegue falar isso pra gente. Tá legal? Para finalizar esse processo, eu queria dizer para vocês o seguinte, queria falar com vocês sobre duas coisas rapidinho para a gente terminar. A primeira coisa é o seguinte, né? Essa foi a nossa aula magna, né? A gente vai ter agora um bloco introdutório do conteúdo. O que se destina esse bloco introdutório? Né? São aulas que vão falar sobre teoria geral do esporte. O que vai ser a teoria geral do esporte? Vai ser entendendo os conceitos do desenvolvimento esportivo. A segunda vai ser a sistematização do treinamento ginástico, tá bom? E a terceira vai ser as implicações aí dentro do trabalho do treinamento cruzado, da ginástica. Ou seja, esses 3 níveis de compreensão vai fazer você compreender a dinâmica da natureza do esporte, do desenvolvimento do esporte, o sistema ginástico específico e as exigências do ginástico para o cross. Sem esses 3 conteúdos a gente não caminha, tá? Para uma direção coerente da prática. Tá legal? Outra coisa, na parte teórica, como é que a gente vai proceder, né? Vou voltar a falar isso com vocês, mas o que a gente vai ter? A gente teve uma aula, por exemplo, hoje a gente teve uma aula magna, tá? Já é uma aula que vocês podem conhecer, mas é uma aula que você já tem uma atividade, né? Se a gente, geralmente nas aulas eu vou propor ou não uma atividade para vocês, uma atividade proposta depois dessa aula, tá? Eu vou mandar lá para vocês, nada demais, é uma coisa só para que a gente possa mexer com isso e produzir algum conhecimento, de fixar esse conhecimento que a gente fez. E depois disso tem um estudo. O estudo começa com o material de estudo. O material de estudo eu vou passar para vocês alguma bibliografia? Posso passar bibliografia para vocês. Mas o material de estudo vai ser o quê? Vai ser toda essa escrita. Eu falo bastante justamente para que vocês possam escrever bastante também. Então, vocês escreverem tudo isso daqui que a gente fez. Tá legal? Então, esse material você vai organizar depois da aula, você vai ficar organizando e você vai pegar todo dia um pouquinho de alguma coisa e vai começar a meditar sobre aquilo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que funciona essa questão da meditação no conhecimento. A gente vai ter presencialmente aqui, né, para fechar esse bloco teórico, quando a gente for fazer a parte prática aqui, né, no ginásio. A supervisão, o que é a supervisão? A supervisão vai ser esse conhecimento onde a gente vai fazer esse fechamento, vai fazer um resumão desse trabalho, a partir do estudo que você fez. A gente vai fazer um debate sobre esse trabalho, tá bom? Para fechar. E aí depois a gente vai fazer o quê? Um processo de avaliação sobre a fixação desse conhecimento, para ver se você qual foi o seu real nível de entendimento sobre isso que a gente fez, tá bom? Então, importantíssimo para você hoje, que você já comece no plano do estudo a produzir o seu material. Seu material vai ser esse. Pega essa aula de novo, se você não fez, você vai começar a anotar as coisas, você vai pegar os termos chaves e você vai começar a sublinhar esses termos chaves e você vai começar a pesquisar, você vai começar a meditar mais sobre esses termos. A cada dia você pega uma coisinha e pensa um pouquinho sobre aquilo, pensa um pouquinho na sua prática também, isso já vai te ajudar bastante, tá bom? Supervisão tem que acontecer aqui no ginásio e avaliação, a gente vai fazer uma avaliação desse conteúdo aí
para que a gente possa ver se realmente você fixou esse conteúdo de uma forma bem bacana, tá? Para que a gente possa aí dar um saltito em cada fase dessa, tá bom, gente? Então, Academia de Treinadores, tá? Vai depender de mim, mas depende muito de vocês, tá? Espero que vocês aí tenham tido uma boa aula, tenham compreendido o processo. Dúvidas pode mandar lá que a gente responde, tá? Então vamos ver aí quem serão os novos representantes da metodologia e quem vai crescer com o seu trabalho, vai virar essa chave e aí vai criar um bom programa de treinamento e uma relação de sucesso e desenvolvimento no seu treino, ok? Muito obrigado aí e até a próxima aula.